Gente, muito amor pela sua vida. Eu digo pra você, espere, continue na porta. Não saia da espera da porta de Canaã. Não saia da espera da porta do noivo. Não saia da porta da espera. Não retroceda, assim diz o Senhor. Continue esperando. Eu tenho zelo pela palavra de Deus, eu tenho um zelo muito grande pela sua vida. Muitas vezes eu lembro de épocas atrás, porque é importante, né? Quando a gente está iniciando esse processo de clareza mental, esse processo de ter uma mente sã, uma mente saudável, uma mente que confia em Deus, uma mente que depende de Deus, uma mente que espera, mas um ser humano que chora, um ser humano que se expressa, um ser humano que fala. Porque hoje o espírito que mais está no meio é opressores. Você é o espírito, anda com o espírito da verdade. Quem anda com o espírito da mentira vai querer calar você, né? De alguma forma, convencer você de que você é o errado ou o errado da história. E aí o Senhor me traz Jeremias, né? Quantas coisas ali ele passou. Ele enfrentou o poço, ele enfrentou o descrédito, mas tudo que Deus anunciou através da vida de Jeremias se cumpriu. Embora Deus quisesse conversão, embora Deus quisesse mudança e abandono de maus caminhos, o povo escolheu continuar, não é? Com aquela vida má, com aquela vida diária má, comportamentos maus, e assim atraiu a própria desgraça para a sua vida. Então é com temor que eu falo essa palavra. E por que eu tenho zelo em falar a palavra de Deus? Imagina, eu quero te dizer algo aqui, é proposital esse vídeo, né? Porque a prática do que é feito quando a Gwen chicoteia a gente, joga a gente na prisão. Aí a gente tem um testemunho de Paulo e Silas que tá lá, chicoteado e louvando e adorando. Então é sobre essa prática. Imagina a mulher do fluxo de sangue, quanto tempo isolada, quanto tempo sem poder tocar e ser tocada, quanto tempo sem essa vida social, sem essa vida pública, né? Sem escanteada, vamos falar assim. Mas naquele momento, o contexto da história dela é lindo, porque ela conhecia meios e ela não desistia de viver. Ela usou recursos, ela usou médicos da época, ela fez o que ela podia. Ela fez o que ela podia como uma ser humana. E aqui tá a chave também. E por isso que você fica na porta da espera. Porque se eu e você não podemos agir, temos essa consciência, irmãos, a gente não entra em Canaã, a gente não continua o caminho se a nuvem, se os sinais de Deus não abrir. Se o sinal não ficar verde para você entender. Se a nuvem parar, você para. Se a nuvem andar, você anda. Você tá entendendo o que o Senhor tá falando para você? Então eu tenho zelo demais pela sua vida. Para você que está decidido e decidida a andar na verdade, a viver pela verdade, a esperar o noivo, a não desistir do céu. E eu sei que esse posicionamento atrai. Eu não vou mentir para você, porque psicologicamente precisamos ser preparados, porque fisicamente você será perseguido por espíritos opressores, por espíritos que quer matar os sonhos, que quer matar os projetos, seja movidos pela inveja, seja movido pela cobiça, ou seja, de verdade, casas onde não habita a verdade, porque Jesus ele foi tão claro, ele disse que nem todos estavam limpos, um não estava, e quem era? Judas. Ou seja, a palavra não estava dentro dele, por isso, aquele ato suicida de trair um filho de Deus, gente, não é Lília na tua mesa não, é ser humana, é o filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz, ai daquele que o traísse, né? Judas escolheu o seu final. Judas escolheu o seu final. Ele não houve uma conversão verdadeira, não houve arrependimento pelos seus atos. E aqui é um alerta, né? A vida que importa é a vida eterna. A vida que importa é a vida eterna. Não é os resultados. Se nós pudéssemos ter clareza sobre essa palavra, eu diria que Judas queria resultados. Judas queria coisas físicas, temporárias, mas que eu vejo na palavra de Deus que tudo que o diabo pode te dar, ele te dá. Mas tem que haver uma corrupção primeiro espiritual, ou seja, você tem que desobedecer uma palavra de Deus, você tem que trair alguém, você tem que roubar alguém, você tem que mentir alguém para conseguir a bênção, para conseguir aquilo que você quer, né? Então tem que haver uma corrupção espiritual. E o próximo passo é o físico, ou seja, fisicamente você tem uma ação, você tem um comportamento diante daquilo que você já decidiu interno. Eu decidi trair, eu decidi roubar, porque eu quero moedinha, porque eu quero um objeto, entende? E aí você trai a vida de um inocente. Mas, na verdade, entenda, quem toma uma atitude tão ruim contra a nossa vida, uma atitude como essa, está atraindo a si mesmo. Porque é algo que eu vejo na palavra de Deus. E se você tiver isso dentro do seu coração, você vai esperar. Você pode não entender o tempo, você pode não entender o cenário, mas eu olho para a palavra. E aí eu vejo que existia, né, ali, uma grande escassez que viria pelo mundo. Poxa, aí Deus posicionou José. Gente, Deus ama esse povo.
O que ele fala em Isaías, ele diz, eu criei esse povo. Esse povo é meu. Gente, o que o pai fala lá em Ezequiel, quando ele diz, eu não gostei da zombaria. Eu não gostei quando falaram assim, bem feito, bem feito, bem feito. Eu não gostei quando disseram, arrasem a terra. Você tá entendendo? Quando Deus trouxe ali um tratamento. Então, até como a gente espera a justiça de Deus e vê, né, como a palavra de Deus diz, tá me fugindo agora o versículo, o que Deus faz com os inimigos. A gente tem que temer, irmãos, tem que temer a Deus. Porque Deus, ele é poderoso. Esqueci até o microfone. Então, nesse pequeno vídeo, eu vim te mostrar uma prática. Lilian, como eu espero? Você tem que cuidar de si mesmo. Às vezes não vai ter força. Lembra do vídeo aí? Espero que você tenha visto. Lilian, você não precisa se explicar. Eu tenho tanto zelo pela sua vida, pra não deixar o diabo ter acesso à tua mente e fazer você pecar, que eu me expliquei, tá? Eu realmente me sinto livre e a cada dia mais livre pra fluir no Espírito e tornar a palavra dele, a mensagem, acessível ao teu coração. Ah, Lilian, isso não é verdade. É, irmão. Ele levou Jeremias, ele mostrou o vaso, ele mandou Jeremias comprar cinto. Então Deus, ele traz essa prática para a mensagem. Por quê? Porque o interesse dele é que você entenda. Porque se sua mente entender, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você em pé esperando. E você em pé esperando. E você em pé esperando. Porque se refugiou, diz o Senhor, se refugiou nas asas dele, coberto está, protegido está, ele está protegendo eu e você. Não se engane. Você tem um inimigo. E ele não temeu nem se revoltar contra o próprio Deus. Imagina contra eu e tu. Acredito que ele fica rangendo. Porque ele quer a pureza. Ele quer a honestidade. Ele quer a fidelidade. É disso que o reino dele se alimenta. Se alimenta dessa essência má. Então, quando o ser humano tem uma ação física de traição, de infidelidade, está alimentando o reino das trevas. Não tenha medo. Porque o Salvador, Jesus Cristo, o nome dele está acima de dominadores, potestade. Então, Daniel, a resposta vai chegar. Mesmo que haja nas regiões celestiais, batalha espiritual. Mas saiba, a resposta vai chegar. Assim diz o Senhor. Então, nesse pequeno vídeo, eu vou trazer uma prática aqui. Ah, Lili, você quer mostrar? Não, é prática mesmo. Como lidar com o espírito da opressão, o que fazer quando está numa prisão. Se você não pode ir ao templo, né? Naquele tempo, o povo perdeu essa ação física de ir ao templo, de adorar. E Daniel nos ensina isso, a ter um lugar de oração, de adoração e espírito em verdade para o próprio Deus. Então eu quero dizer alguma coisa, algo para você, né? Que Deus mandou falar, que eu falo em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus que nos revela sobre essa prática. Primeiro, busque entendimento. Meus irmãos me ajudaram bastante. Eu sempre falo, a plataforma de Luciano Subirá, ovalio.com. O preço é acessível. Não critiquemos nossos irmãos. Eles têm família. Eles têm pessoas que ajudam em seu ministério. Então, eles colocam um valor bem acessível. Tem também, eu esqueci o nome dela agora, mas Luciano Subirá. Tem a pastora Camila Barros também, né? Que tem um chamados para excelência. Eu não sei se tem algum outro. Tem... Rapaz, queria lembrar o nome dela, mas eu tô esquecendo. Então, veja. Você vai ver. Lília, você lembra de tudo que você leu? Não. Mas em cada tempo que eu li, de alguma forma, abençoa a minha vida. Então eu trouxe só uma parte, sabe? Que eu ainda preciso de uma instantezinha, mas pra glória de Deus eu tenho essa que recentemente meu esposo, ele... E aí eu guardei, né, aqui alguns livros. Então é só pra você ser a prática mesmo, como eu falei pra você. Então eu tenho aqui, né, hoje Deus me deu algo que eu não preciso mais escrever em caderno. E eu nem tinha pedido, pra você ver que Deus, ele faz... Ele realmente traz coisas que você nem imagina, como foi na vida de Mordecai. Então, por quê? Porque o caderno... Você vai aliviar o seu psicológico, você vai falar com Deus. Eu falei aqui da prática da minha mãe, que vivia no templo, vivia entregue na obra do templo, e vivia em congresso. E Deus me mostrou em revelação, não é porque eu senti muita falta da minha mãe, mas ele me mostrou, ela no quarto, ela chorando. Num momento muito difícil da minha vida, ele mostrou, ele disse, se ela não tivesse na minha presença, ela não teria suportado. Então, vá à igreja, ore, louve, derrame suas lágrimas, que Deus te dê uma rede de apoio, não é, Isabel, que você possa conversar, que você possa abrir o seu coração, que essas pessoas não vão falar de você, não vão abrir a sua intimidade, que essas pessoas sejam realmente canais de Deus, que gerem do Espírito Santo. Eu sei que quando estamos tristes, a gente abre o nosso coração e nem sempre temos a fidelidade da outra parte. Por isso que eu peço proteção de Deus para a tua vida. E então, eu vou só mostrar rapidamente pra vocês, eu não vou nem pegar livro. Aqui tem até o de Luciano Subirá, logo na primeira linha. Ele realmente tem uma plataforma muito abençoada com a sua família, que traz muito entendimento pra nossa mente, o impacto da santidade. Quando eu estudava sobre santidade e jejum, não é? Você precisa buscar. Você quer agradar a Deus? Vai trazer palavra pra tua mente. Ah, Ilma Cunha, a doutora Ilma Cunha, ela tem uma plataforma
Realmente ela trabalha muito bem a identidade. Tem a Thalita Pereira, que trabalha muito bem a identidade, né? Essa questão de sabermos quem somos em Deus vai mudar a sua vida. Então eu vou fazer um bem rapidinho do caderno. Aqui, ó, porque tem algumas coisas dos meninos. Do caderno, aqui, ó, os livros, tem a parte de baixo também. Tô aqui no sofá. Por que eu tô trazendo? Pra você entender como que você faz. Você compra livro, você lê, e aí a sua mente vai se abrindo, né? Tem a Joyce Meyer também, que tem um ministério muito consolidado, que realmente traz vida no seu ministério. Ela me abençoou muito no casamento, quando ela dizia assim, né? Ela falava assim, que ela vivia naquele lugar de choro e lamentação, pensando nas dores. E algo que me... gente, o testemunho dela me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque o marido dela, segundo a fala dela, o testemunho dela, pediu a Deus uma pessoa que ele pudesse ajudar. Então, ela... E ela diz que quando o marido dela conheceu ela tava lavando o carro do pai, com short curtinho, algo assim, tá? Porque eu não lembro, já faz muito tempo. Então, veja, o marido dela não pediu uma pessoa perfeita, pediu uma pessoa que ele pudesse ajudar. E aí, ela queria que o marido dela tivesse as ações físicas para que ela não chorasse, ela não sofresse, por causa de muita coisa que precisava ser tratada. E ela dá esse testemunho. E na época que eu ouvi isso me ajudou muito, né? Quando eu pedi ao Senhor, muda a mim, não muda a ele. Então eu comecei. E como que você se tornou uma pessoa mais forte? Eu me tornei alguém que confia mais em Deus, que tem a palavra dentro de mim. Tanto é que quando Deus começou a restaurar o meu interno com a sua palavra e ela passou a habitar dentro de mim, não era uma leitura, não. Era algo que eu levava como a verdade da minha vida. Ele começou a me posicionar. Ele começou a me levantar. Por quê? Porque quando Deus te chamar para posicionar, e há uma etapa nessa construção, vai se levantar espíritos opositores contra aquela vontade de Deus, contra o bem-estar na sua família, o reino da paz dentro da tua casa, sem briga, sem confusão, sem desentendimento, mas união, amor, um ambiente saudável para o desenvolvimento desses seres humanos pequenininhos, os seus filhos. Então o reino das trevas não quer sair, ele tem que ser expulso. Ele foi expulso do céu. Então Deus começou a me ensinar como é que eu ia expulsar da minha casa. Me posicionando com a palavra, esperando, né? Quando eu me posicionava com a verdade, não cedia o que as pessoas queriam que eu fizesse. E tenha muita sabedoria, Deus vai te ajudar. Não deixe... Porque muitas vezes, né, por termos a razão... Como é que eu posso te explicar essa parte? Por termos a razão, vamos querer nos defender. E quando eu me posicionava, as pessoas escolhiam comportamentos mais, dominadas pela raiva, dominadas pela fúria. Aí fazia como Nabucodonosor. Colocava numa fornalha de fogo, colocava eu numa situação difícil. Mas pra glória do Senhor, eu tô vivo e tô de pé. Porque eu entendi, né? Eu já compartilhei aqui há muito tempo, que Deus me deu uma visão de... Eu tava ajoelhada na sala, chorando, e ele me mostrava um cerco ao meu redor. Não é como um limite, não é que o diabo tava indo até onde ele dava permissão, mas ele sabia que eu ia levantar. E ele era lindo a visão, porque eu escutava a voz. Levanta, né? Deus querendo que eu me levantasse. Que eu saísse daquele lugar de choro. Então, eu tenho certeza que mesmo Deus que está comigo, está com você. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu a sua cura. Ela conseguiu poder de Deus, coisas sobrenaturais para mudar a sua realidade física, para sua mente entender essa palavra. Então, o que eu tô esperando quando eu não posso fazer nada? Eu não posso fazer nada, eu posso esperar. Isso é fazer alguma coisa com Deus. Eu posso ler um livro dos meus irmãos. Eu posso pagar um curso na plataforma. Por quê? Porque ter saúde, eu vou buscar saúde. Aquela mulher foi buscar saúde. Mas houve algo sobrenatural que estancou o seu sangramento. Porque precisamos do poder sobrenatural de Deus. E Ele vai liberar sobre a tua vida e sobre a tua situação. A minha mãe, pra você entender... A gente passava o dia, às vezes, esperando minha mãe. Às vezes não tinha nada em casa quando era pequena. E aí, quando ela chegava com fubá. Imagino pra ela como aquilo era difícil. Mas ela chegava com fubá, a gente comia. Ela recebia a cesta básica da igreja. Hoje é ela que dá a cesta básica. Hoje é ela que abençoa, né? Eu vi a minha mãe estudando em casa porque não podia fazer um cursinho. Ela abriu uma escolinha, ela abriu um hotelzinho. Ela fez aquela... Eu esqueço o nome. De professora. Ela se formou como professora. Ela fez uma pós-graduação também nessa área. Então, nessa fonte física. E hoje... Pra você ver, ela fez um concurso e ela foi chamada... Não foi chamada primeiro, ficou na lista de espera. E depois foi chamada. Então, hoje ela tem uma estabilidade financeira, física. E é muito abençoadora a vida de pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque existia um percurso, existia um caminho. Não existiu desistência, mas existiu muito choro. Existiu muito espíritos contrários. Pessoas que com obras malignas. Se você é... E olho pra ela, eu digo... Ela me mostra, não uma pessoa perfeita, tá? Que hoje eu também tenho esse entendimento. Mas que eu tenho que valorizar essa presença. Que eu tenho que seguir esse caminho. Que eu não posso desistir desse caminho. Então, eu sempre vi esse exemplo. Então, eu sempre vi ela na igreja, buscando conhecer a Deus, buscando a palavra. Enquanto Deus ia fazendo coisas que ela não podia fazer. Mas tinha coisas que ela podia fazer. É só pra você entender. Então, como eu descobri coisas que hoje eu faço? Nesse lugar, quando minha mente teve clareza, Deus disse, quero que tu faça tal coisa. Lília, como eu sei o que Deus quer que eu faça? Eu estava buscando a presença. Eu estava entregue à presença. E aí ele queria que eu fizesse uma coisa pontual, ele vai fazer. Lília, onde está isso na Bíblia? A sarça com Moisés, com Jeremias que ele chamou, com Ezequiel que ele foi ali no meio, estavam lá perto do rio, se não me engano é Quebar, e tomou ele em espírito. Deus não precisa da minha autorização e da tua. Quando ele quer dizer, eu quero que tu faça isso, nesse tempo, desse jeito, ele vai te dar entendimento ao seu espírito e você vai se mover para realizar. Mas enquanto não chegou ali para Ezequiel, ele estava ali com todo mundo no cativeiro, aí daqui a pouco ele é tomado no espírito. Deus,
Então, por que eu sei essas coisas? Porque eu me sento para ler a palavra de Deus. E outra coisa, vai ser muito fácil para você entender. De início era lendo. Porque quando Deus me levantou para posicionar e viu as obras mais. Isso vai gerar fé em você, o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, eu falava daquilo que eu cria, eu chorava, eu já tinha esse hábito de me derramar, mas eu dizia. Teve uma vez que eu falei, eu posso compartilhar assim, eu não desejo o mal dele, mas eu creio que você pode mudar. Palavras simples, porque a tua palavra me mostra isso. Eu creio que tu pode me dar alguém com um novo coração e um novo espírito. Eu disse para Deus, eu não quero um novo casamento. Eu sei que você pode fazer esta obra, se assim o Senhor quiser. Então, veja, eram palavras normais. A minha alma tá angustiada, a minha alma tá triste. Quando pessoas me faziam mal, eu dizia, meu pai, eu só faço o bem. Eu dizia, eu não suporto mais isso. Para Deus parar, não para amaldiçoar essas pessoas, mas destrói tudo que é mal dentro da vida dessas pessoas. Que essas pessoas enxerguem a verdade. Então, você tá entendendo? É mal o que estão fazendo, porque isso é a verdade. Não, Senhor, eles estão me perseguindo, mas eu espero no Senhor. Não, o Senhor está doendo, faz tempo, há muito tempo agem da mesma maneira. Por mais que eu faça o bem, sempre estão se levantando com obras contrárias, sempre estão esperando a minha queda, querem ver falhar, e eu tenho esse zelo pelo nome de Deus. Não é nem por mim, é pelo nome dele, porque a palavra de Deus diz que eu sou uma flecha na aljava dele, que ele tem um alvo com a minha vida. Então eu não vou estar na aljava de Satanás para eu ser um alvo para realizar a obra dele. Então eu digo pra ele, então todo o livramento que Deus me dá no físico, como deu a Davi ali com Abigail, é de oração, não me deixa fazer uma obra que é má, cega pela raiva, cega pela tristeza, por causa da opressão, por causa da pressão física, não me deixa. Eu não quero desonrar teu nome, eu não sou ferramenta de Satanás, eu não sou casa pra ele ter acesso e me fazer maldade. Então eu digo essas coisas pra Deus. Eu sou tua, eu sou ferramenta de Jesus, eu sou de Jesus, a minha vida é dele, ele pagou um alto preço, então me ajuda, porque conheço minhas limitações, tem coisa que é muito difícil. Veja, teve uma situação que pela terceira ou era quarta vez. E nessa última vez eu já tinha visto muitos comportamentos, mas gosto bastante da pessoa, sempre fiz o bem. E Deus me deu na mesma semana um sonho com 5 pessoas, uma obra que ele revelou. Mas quando estava acontecendo, espiritualmente eu tinha uma palavra, eu tinha um sonho, eu tinha uma revelação. Mas quando estava acontecendo, parecia que a pessoa estava enfiando uma faca em mim. Sabe? Sabe aquela faca assim que alguém está enfiando em você? E você olha assim e diz, meu Deus, por que isso? Sabe? O diabo, ele incita a mente das pessoas com as percepções erradas. Vou dar um exemplo. Não gosta de você, não. É metida, é chata. Como que você pode ter uma percepção carnal? Deus te revelou com a palavra? Deus te revelou em sonho? Deus revelou ao seu espírito? Isso é uma percepção carnal. Então ali eu senti como uma faca e eu não suportei e chorei. E aí eu fiquei depois me dizendo, meu Deus, eu não podia ter chorado na frente de ninguém, né? Porque foi pública, familiar. E aí o Senhor disse, não. Mordecai rasgou as vestes e ficou no público, na porta do rei. Então tem coisas que você não... Eu não fiquei desesperada, tá? Mas doeu, é como se naquele momento eu entendesse, mesmo eu já sabendo. Mas naquele momento doeu. E naquele momento eu fui ensinada pelo Espírito. E, sim, a parte que, pra eu falar isso, é que já havia acontecido outras vezes. Então eu já me fiquei, sabe? Eu queria falar dessa vez. Engraçado que tinha um homem aqui em casa fazendo um serviço. E aí eu não falei, né? Eu fiquei. E eu fui me acalmando. Eu disse... o Espírito Santo foi falando comigo. Aí daqui a pouco ele fez, lembra da tua oração? Não é? Não me deixa, não é isso? Porque naquele momento ali, pra eu tentar explicar a você, eu fiquei muito chateada. Então eu queria ouvir da pessoa, e a pessoa realmente falou, e eu fiquei pasma, assim. A pessoa mentindo na minha frente, sabe, isso é muito difícil. Mas naquela hora ali que eu vi realmente a pessoa mentindo, eu já ali me acalmei, sabe? Eu disse, não vai adiantar. Mas também vivi no cenário uma situação muito diferente, né? Alguém que se posicionou de uma maneira diferente, alguém que realmente veio com o Espírito da Paz, alguém que sentou ali, aí Deus falou comigo, continue fazendo bem, porque esta é a tua essência. Né? Por quê? Porque o diabo vai querer nos isolar, vai querer que a gente não faça mais o bem. Então a gente deixa de ser fonte, é tudo que ele quer. Só quer que você deixe de ser fonte. Fonte de falar a palavra, fonte de abençoar financeiramente os projetos de Deus, fonte de ajudar dentro da igreja. Ele quer que você pare. E vai trazer essas obras difíceis, o irmão dentro da igreja que vai falar de você, de repente. Eu não sei. Para que isso entristeça o coração e a gente pare. Os verdadeiros, os que estão com o Espírito da verdade, parem. Mas Deus é aquele que nos ressuscita, nos alimenta, entende? Então ficou bem facinho pra você entender que existe uma parte que é sua também. Você tem que buscar entendimento pra sua mente, porque isso vai manter você esperando, vai manter você na porta. Você vai saber, ó, Deus só quer o meu bem, porque eu tô vendo aqui na palavra, que até o povo que tava caindo no pecado, 23 anos, ele mandando profeta, dizendo, se convertam. Não queria o mal, imagina de mim. Então você vai ficar lá, tem consciência de que tá fazendo a coisa certa, tá fazendo bem, tá em obediência a Deus, debaixo da direção de Deus. Se não está... e se arrepende, abandone os maus caminhos, você é perdoado por Deus e uma nova vida com Cristo. Se encha da palavra e mude as ações físicas. Por quê? Porque você vai começar a obedecer a palavra de Deus. Se você vai começar a obedecer a palavra de Deus, né, perdoado espiritualmente, sem dívidas espirituais pelas dívidas que contraiu antes,
Jesus vai dar a oportunidade de uma nova vida. Então, agora você vai ter uma vida que obedece à palavra de Deus, né? E aí, no reino espiritual. E essas ações físicas é a prática da palavra, né? É a sua nova vida, tá bom? Então, gente. Sou um ser humano igual a você. Eu choro, eu fico triste. E eu sei que Deus tem me usado com essas palavras, porque eu sei que a Bíblia já anuncia que seres humanos estarão no futuro. E nossos filhos, que estão hoje com a identidade no Senhor, né? Peço livramento pelos nossos filhos. Sei que a gente não é perfeita nessa área e precisa muito, mas a sua vida com Deus vai mostrar pra ele um lugar seguro de buscar refúgio. Minha mãe me mostrou. E olha eu aqui, nesse lugar, tá? Tem um José na tua vida que pensa que morreu. Tem um filho na tua vida que pensa que morreu. Morreu não. Olha eu vivo aqui. Olha minha mãe vendo eu amando Jesus. Os seus filhos também irão amar a Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.